Trouxe uma palavra para a gente começar o ano de 2017, intitulada A Cruz de Cristo em Cada Cristão. Essa é uma palavra que eu tava, esses dias aí, né, que a gente estava de recesso, eu estava limpando lá minhas gavetas e meus armários. Eu encontrei um caderninho de 2010, intitulado Esboços de Pregação da Igreja do Armazém. Isso, daqui a alguns anos, vai valer dinheiro. Nem que seja pro catador de papel, vai valer dinheiro isso aí. E eu li, né, várias pregações, eu achei, assim, né, o que eu achei mais positivo e talvez não tão positivo é que, assim, eu concordo ainda com aquelas coisas que eu preguei lá. Talvez se eu tenho pregado bobagem, então faz 7 anos que eu tô falando bobagem. Mas daí eu resolvi pegar um texto que estava lá e retrabalhar ele e trazer para vocês. Sobretudo porque eu acho que ninguém tá aqui hoje. Onde ele tá, a Letícia? Tá. E a Sara tá aqui. Talvez nem lembrem do que foi falado. A cruz de Cristo em cada cristão. Humilhação, sacrifício e loucura. É um símbolo que une todos os cristãos ao longo do mundo inteiro. Ou pelo menos deveria uni-los. E esse símbolo é dado por duas retas que se cruzam. A cruz. Alguns de nós aqui temos uma cruz pendurada, inclusive eu trouxe a cordinha da sua. Temos uma cruz pendurada no pescoço para simbolizar que somos cristãos, como se fosse uma placa que identifica que somos cristãos. Eu vou ler um texto aqui, está em Mateus 16, do 21 ao 28. Quem tiver Bíblia pode abrir ou ligar. Então tá, Mateus 16, 21 ao 28. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso tudo. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará ao homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá em glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos orar novamente? Senhor Deus, obrigado por essa reunião, por essas pessoas que estão aqui. Quero te pedir que a gente possa ressignificar a cruz, ressignificar os símbolos que ela carrega, ressignificar os signos que estão por trás dela. Quero te pedir que eu tenha sabedoria para não falar nenhuma bobagem que venha de mim mesmo. Que a gente possa compreender a tua presença, que a gente possa compreender o que é ser igreja. Em nome de Jesus. Amém. Ao longo da história da igreja, então, muito tem falado sobre esse lance de carregar a cruz, né? Eu vou estar me enxugando o tempo inteiro, no estilo Luiz Carlos Alborguete, mas não se preocupem que eu não vou bater com palmada. Muitos têm falado ao longo da história da igreja sobre carregar a cruz, carregar a sua cruz. E às vezes esse tipo de pregação caminha no sentido de que ser cristão é pagar um preço ou padecer de um sofrimento. No entanto, esse tipo de discurso descaracteriza completamente a mensagem do Evangelho. O Evangelho que não é o Evangelho de pagar um preço em troca de um benefício. É o Evangelho de transformação. É o Evangelho de mudança de vida. Então carregar a cruz de Cristo, ou melhor, cada um tome a sua própria cruz, né? Carregar a sua própria cruz
E algumas pessoas, né, às vezes brincam, pô, meu marido é uma cruz que eu carrego, ou coisas que o valem. Seu marido ou sua esposa não é uma cruz. Você que casou errado, na maioria das vezes. Diminuir o evangelho a uma religião de retribuição, pura e simplesmente, onde você oferece coisas para Deus e Deus te dá em troca, já seria um erro. Apresentar o evangelho onde Deus quer que você sofra para que Ele te dê algo em troca, é mais um erro, é sadismo. É imaginar um Deus sádico que gosta de ver pessoas sofrendo, que se delicia com o sofrimento dos outros, e a partir daí fala, beleza, porque você sofreu, toma aqui. Houveram milhares e milhares de mártires da fé cristã ao longo da história. E a eclesiologia vai listar muitos deles e não todos, porque existem milhares de anônimos que morreram pela fé. Morreram na mão da perseguição dos judeus no primeiro século, morreram na mão da perseguição dos romanos, logo em sequência, morreram na mão da perseguição de várias outras entidades estatais, como o comunismo, por exemplo, na Revolução Cultural Chinesa, morreram na mão de outras religiões contemporaneamente, no Oriente Médio, em outras regiões. Morrem porque acreditam em Deus. Morrem porque carregam uma cruz no peito. E muitas vezes carregam uma cruz sem nem mesmo saber o quanto ela significa. A cruz é carregada de uma mensagem gigantesca. E ela é uma mensagem que qualquer analfabeto pode escrever. Como eu disse, são duas retas que se cruzam. E essas duas linhas, uma vertical e uma horizontal, que se cruzam, têm uma infinidade de significados. E eu vou trazer só 3 significados que para mim parecem os mais gritantes. E um significado está linkado ao outro e o outro ao terceiro. O primeiro significado trata da humilhação. E numa sociedade meritocrata como a gente vive, onde ser o vitorioso é a única possibilidade, onde ser o segundo lugar não é o suficiente, a palavra humilhação tem um peso muito grande. Humilhar-se é se colocar para baixo. A episteme da palavra humilhar, de humus, que é no chão, no solo. Humilhar-se é colocar-se no chão. Quando, em vários momentos no Antigo Testamento, quando as pessoas se humilham diante de Deus, esse humilhar faz referência direta ao fato de eles se curvarem, a colocar a cabeça no chão, se prostrar diante de Deus. Humilhar-se é se colocar no chão. Mas o que é humilhação? Na nossa sociedade é inadmissível se humilhar por qualquer coisa. Se colocar abaixo, se fazer menor. Mas o próprio Cristo, antes mesmo da cruz, que era eterno, onipotente, onipresente, Cristo é um na Trindade. Cristo transcende toda a expectativa humana de tempo, porque ele não está, ele está para além do tempo, ele está um passo atrás do tempo e observa o tempo acontecer. Numa sociedade onde as pessoas não admitem se fazerem menor, o próprio Cristo, que é Deus, se faz homem, se faz humano. E esse exemplo de empatia com o outro é, antes de qualquer coisa, talvez a chave primária e mais fundamental do cristianismo. A empatia de Deus. Historicamente, outros deuses, e eu não quero entrar numa perspectiva comparativa de falar qual deus é melhor ou qual religião é melhor, mas historicamente, a maioria dos deuses das culturas conhecidas te pediam sacrifícios, te pediam oferendas. E é por isso que eu falei lá no começo, né, que essa perspectiva de troca, ela é diminuir o evangelho. E quando a história de Cristo é inaugurada, aliás, quando a história de Cristo é inaugurada pra gente, na perspectiva humana, o primeiro passo de Cristo é nascer numa cultura, nascer de uma cor, nascer com um sotaque, falando um determinado idioma, tendo determinados hábitos alimentares, tendo determinados hábitos
as roupas dele. Cristo escolheu uma cultura e se apropriou dela. Cristo foi empático a um nível tão absurdo que ele tinha uma família, um pai e uma mãe, José e Maria. Cristo tinha amigos, eram os 12 que andavam com ele mais próximo e mais uma galera que estava ao redor. Só que dentro desses amigos ele ainda tinha gente mais próxima dele. Cristo permitia que João reclinasse a cabeça no peito dele e falava uns segredos para ele ali que não falava para os outros. Cristo era humano, completamente humano, mas também era completamente Deus. Cristo não deixou de ser Deus para ser homem, mas também não deixou de ser homem sendo Deus. A humilhação, tornar-se menor, tornar-se pó, tornar-se humus, descer até o chão. Deus, na eternidade, desceu até o chão da criação, a terra. Lá em Jerusalém, Cristo sujou seus pés, teve seus calcanhares ressecados e rachados por andar na areia daquele lugar. E quando ele andava naquela areia, com aquela cultura, com aquelas pessoas, ele falava com um idioma que ele escolheu, a partir de uma cultura que ele escolheu, usando as roupas daquela cultura, os alimentos daquela cultura. E tendo abraçado tudo isso, ele conseguiu olhar para o lado e fazer amigos naquela cultura. Cristo tinha amigos próximos. Só que ele não deixou de ser Deus para ter amigos. Ele não deixou de ser amigo, ainda que fosse Deus. A palavra de Deus na boca de Cristo não era com a suntuosidade que a gente propõe nas pregações ou quando a gente vai orar. A palavra de Cristo aos seus amigos era como a palavra que você tem com seu amigo. Cristo, sendo Deus, se tornou homem e conseguiu falar com seus amigos. Então o primeiro exemplo que a cruz traz, o primeiro signo que a cruz traz, e aquele que carrega a cruz deve minimamente ostentar isso é: você consegue se fazer chão e falar olho no olho com seus amigos? Você consegue se fazer humus, estar com a cara no chão e conseguir entender qual é a cultura do teu amigo? Conseguir entender qual é o ponto de partida da vida dele? Qual é a história cultural dele? Qual é o capital intelectual que ele carrega? Entender por que ele é misógino ou por que ele é progressista? Por que ele é homofóbico ou por que ele não é? Por que ele é racista ou por que ele não é? Você consegue entender que a história do seu amigo não começa no dia que você conhece ele? Você consegue fazer uma ponte que liga o seu amigo a Deus? Porque, em termos bem objetivos, Cristo já falei várias vezes isso aqui, Cristo é a expressão pedagógica de Deus para um homem que já não sabia mais se relacionar com ele. O homem perdeu o relacionamento com Deus na história do Éden. Se você acredita que é factual, se você acredita que é apenas uma história, mas o fato é que o homem perdeu o relacionamento com Deus. E depois Deus apresentou regras para o homem voltar a se relacionar com ele. As regras não foram suficientes. Cristo veio até a terra e falou: regras, me desculpem, não são suficientes. Você pode guardar o sábado, mas não é suficiente. Você pode não comer carne de porco ou as carnes imundas, não é suficiente. Você pode não se deitar com a sua mulher quando ela estiver impura, mas não é suficiente. Você pode apedrejar os adúlteros da tua comunidade, não é suficiente. Regras, mais do que não suficientes, elas são até impeditivas de uma relação com Deus. Humilhar-se, portanto, é se fazer parecido com Cristo na medida do nosso limite. É ser empático ao ponto de fazer com que aquela pessoa que te conheceu entenda como Cristo, aliás, como Deus espera que o mundo seja. Os amigos de Cristo entendiam a palavra que ele tinha, entendiam a voz dele, entendiam o idioma dele. E os nossos amigos entendem o nosso idioma? Entendem a nossa cultura? E mais do que isso, nós entendemos o idioma deles. E quando eu falo idioma, não é idioma de fato, é o conjunto cultural onde eles estão embarcados.
Esse é o primeiro signo da cruz, humilhar. Se auto-humilhar. O segundo signo é sacrifício. Sacrifício porque muitas pessoas novamente vão entender o sacrifício como o sacrifício do dízimo. Não sejam hipócritas. Dar dinheiro é fácil. Por mais pobre que a gente seja, dar dinheiro não é um problema. O sacrifício não é isso. Isso não é sacrifício. Sacrifício é você agora compreendendo a humilhação, compreendendo que se fez uns para compreender o outro, para entrar na vida do outro, para acessar a cultura do outro como Cristo acessou a nossa cultura. Sacrifício é agora negar o nosso ego. Porque eu não consigo acessar a cultura do outro se eu não disser não para mim. Eu não consigo entender a postura de um Jair Messias Bolsonaro, aquele monstro, sem abrir mão da minha cultura. Será que eu sou melhor, de fato, do que ele? Estava conversando com o Luiz quando a gente coincidentemente, não é de improvisação essa pregação, tá? Será que teve o acontecido da esposa do ex-presidente falecer e eu particularmente vejo a morte com mais naturalidade, apesar de entender a dor do Lula, que 42 anos vivendo com ela e tal. Mas o que me indignou não foi a morte dela. Morte, as pessoas morrem, isso faz parte da natureza. Pessoas novas morrem, quanto mais pessoas velhas. O que me deixou triste, o que me deixou entristecido com a humanidade, em especial a humanidade do Facebook, foi o vazamento incontrolável de churume. Quando as pessoas começaram a rir da morte, ou fazer graça do sofrimento dos outros. E daí quando a gente estava ali na panificadora comprando o pão, até o Luiz fez um comentário nesse sentido comigo. Será que se o Bolsonaro morresse, será que eu não ia estar feliz? Eu cheguei até a escrever uma coisa no Facebook, talvez algumas pessoas possam ter visto, de que eu particularmente não ficaria. Eu espero assim intimamente que eu não ficaria, porque quando morreu a Margaret Thatcher, e eu vi muitas pessoas inclinadas à esquerda, num aspecto político, ficando felizes, eu falei, mas a morte da Margaret Thatcher não vai mudar o que ela, a vida dos ingleses que ela destruiu nos anos 80 nos anos 80 em especial. Será que eu consigo negar o meu ego? Negar esse meu desejo de justiça própria? Negar esse fato de, quando morre um cara que eu odeio, é uma vitória minha? Não, não é. Toda morte é uma perda. E toda perda é dolorosa. Sacrifício é, portanto, abrir mão do meu ego. Cristo abriu mão do seu próprio ego e se entregou na cruz. E novamente, abrir mão, o sacrifício, está simbolizado na cruz. Se entregar. Cristo não resistiu à prisão. Ele abriu mão de sua vida. Filipenses, o apóstolo Paulo em Filipenses 2:3, ele fala assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esse é o segundo símbolo da cruz. Humilhação e agora sacrifício. Se humilhar para descer, ser terra, ser ponte, ser passagem, ser caminho. Sacrifício, abrir mão de si para conseguir ser caminho. Abrir mão do ego para conseguir ser ponte. Abrir mão das coisas que eu tenho certeza absoluta que são verdades para dialogar com pessoas que eu acredito que são idiotas. Sem um sentimento de superioridade, mas realmente dialogar com elas. O último símbolo da cruz é a loucura. Só que a loucura não é sinônimo de esquisitice, como em alguns momentos você pode ter ouvido. Ser louco não é usar determinado tipo de roupa ou falar de um jeito bizarro que só as pessoas do teu grupo entendem. Não é fazer qualquer tipo de maluquice. Não.
Algumas pessoas no passado falavam, o crente tem que vestir tal roupa para que ele seja identificado pelos outros. Isso chama-se uniformidade, né? Quando você trabalha numa determinada empresa, você tem que usar ou crachá ou uniforme para que as pessoas se identifiquem, ou quando você vai para a escola. Mas o reino de Deus, ele transcende os limites de uma escola ou de uma empresa. O reino de Deus, ele não pode ser, em hipótese alguma, identificado por uma coisa. Ele é identificado pelos relacionamentos. Quando eu me relaciono com outra pessoa, ela pode até não entender o reino de Deus. Mas ela fala, caramba, o reino de Deus está entre vós. Coríntios 1, primeiro, né? 1 Coríntios 1, do 17 ao 31, o apóstolo Paulo fala o seguinte: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E quantas vezes você ouviu isso aqui numa perspectiva meritocrata? Nós que somos salvos, e não aqueles lá no mundo que não são salvos. Não trata-se de meritocracia. Trata-se de quem foi afetado pelo reino de Deus. Porque não tem como compreender. Você percebe que ele fala ali, ó, não por palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então, eu posso explicar o reino de Deus aqui para vocês e vocês não vão entender. Mas vocês são afetados pelo reino. E eu não consigo nem saber quando eu estou falando e afeta as pessoas. E você também não. Às vezes você falou uma parada que você fala, caramba, que bobagem que eu falei. Isso já aconteceu comigo. E o cara, sei lá, um tempão depois ele voltar aqui e falar que teve uma vez que você pregou uma palavra, mano, que bateu no meu coração. Eu falei, que palavra? Eu já não lembrava que eu tinha falado aquilo. Se fosse uma técnica, se fosse uma coisa que eu escrevesse no papel e passasse para você, amanhã, domingo que vem, aliás, né, porque a gente não tem culto diário aqui, você poderia pregar no meu lugar e beleza. Mas não trata-se disso, porque cada pessoa vai manifestar o reino de Deus de uma maneira tão particular, tão íntima, que se você copiar qualquer outra pessoa, você vai ser tudo menos autêntico. Sendo assim, você é mentiroso. Sendo mentiroso, não rola. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A loucura da pregação é isso. Me perdi. Porque os judeus pedem o sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para judeus e loucura para gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos Cristo. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Só até aí. A loucura, portanto, está aí. E romper com paradigmas instituídos pelo sistema. E sistema esse que é anticristo. Você percebeu que tudo que eu falei agora, todos esses símbolos que eu falei, são valores que, apresentados ao sistema vigente, são tidos como idiotice, se humilhar. Tudo que eu falei. Romper com o paradigma que é contrário a Cristo, que é anticristo. E abraçar a causa do Evangelho, se humilhando para encontrar o que jamais conheceríamos e se sacrificando para mortificar nós mesmos. Cristo está além para a compreensão de homens e de mulheres, e não há entendimento suficiente para assimilá-lo. Não há argumento possível, nem disputa intelectual cabível. Caramba, a terceira batida da cabeça. Semana que vem eu vou trazer um capacete para ela, não se preocupe. Já tem calo na cabeça, na cabeçada. Cristo está para além da compreensão de homens e mulheres e não há entendimento suficiente para assimilá-lo, para entender, para absorver Cristo. Não há argumento possível, nem disputa intelectual cabível. Nós que somos de Cristo, o compreendemos pelos afetos, pelos sentidos. E compreender pelos afetos e pelos sentidos é loucura para o homem da ciência, que quer reproduzir tudo no laboratório, que quer escrever num papel, que quer ter uma fórmula e falar, é assim que faz.
É assim que você é crente. Vista essa roupa e você vai ser crente. Fale dessa forma e você vai ser crente. Toque essa música e ouça essa música e você vai ser crente. Não existe isso. Deus é onipresente, mas é único. É único, mas é coletivo. A cruz é o símbolo de que não há como raciocinar sobre a loucura que é abraçar o Evangelho. E a maior loucura ainda seria tentar explicá-lo. O reino de Deus não pode ser compreendido, mas apenas sentido. O pastor Ariovaldo Ramos, ele fala que o reino de Deus, ele é uma coisa que você só consegue entender de dentro para fora. De fora para dentro você não consegue entender. Você olha para o reino de Deus e fala, tem alguma coisa ali que eu não sei o que é. E quando você está dentro, você fala, caramba, é o reino de Deus, agora eu entendi. E de dentro do reino de Deus não tem mais como sair, porque para onde você for, ele vai junto. Enquanto você não está dentro, você não entende. Mas quando você está, enquanto você está fora, você não entende. Mas quando você está dentro, você entende. Mas você não consegue explicar. E é por isso que o reino de Deus só é ensinado a partir dos afetos e dos sentidos. Não pode ser reproduzido, ele tem que ser construído. A construção dos afetos. O processo de conversão individual é também um processo de construção coletiva. Paralelamente, nos fundimos a Deus ao nos fundir aos outros. Para compreender um ao outro, precisamos nos humilhar, nos fazer ponte e possibilitar diálogo. E numa realidade como a nossa, não há sacrifício maior do que negar a si mesmo, o seu próprio nome, em nome do outro. Não tem sacrifício maior do que abrir mão do ego em nome da comunidade. E essa é a loucura da cruz, o símbolo que carregamos no peito e que representa mais do que apenas uma religião, mas uma desconstrução completa de uma estrutura para que se erga uma nova, real, orgânica, afetiva e divina. Essa é a palavra. Cause ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Cause ain't no sunshine When she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime She goes away. anytime she goes away. Oh, anytime she goes away. Anytime Anytime she goes away. goes away.